Boa noite, amados irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia também de cultuarmos, bendizermos o nome do nosso glorioso Deus. Como já falamos pela manhã, durante o estudo da lição, nós queremos que a igreja esteja sempre em espírito de oração, pela humanidade em geral, não é? Porque este é um problema que assola o mundo todo, pela sociedade brasileira, pela nossa nação, pela vida política, social da nossa nação, mas intercedam principalmente pela vida espiritual da nação brasileira. Intercedam também pela nossa igreja, por aqueles que estão dispersos, para que não haja desânimo, para que não haja queda, desvio, apostasia, para que estejamos todos firmes no Senhor, apesar de não estarmos congregando nestes dias. E também que Deus abrevie este tempo em que estamos em isolamento social. Hoje é dia de culto, de adoração, de louvor ao nome do nosso Deus. E nós vamos invocar o santo nome de Deus, pedindo a Ele que abençoe-nos para que sejamos edificados por sua palavra. E você aí na sua casa, reunido com a sua família, aproveite também para adorar ao Senhor e para crescer em graça e em misericórdia. Estão aqui comigo o nosso irmão João Júnior, presbítero João Júnior, e a nossa irmã Júnia, que vai estar louvando ao Senhor na noite de hoje. Eu vou convidar o João Júnior para nos conduzir em uma oração e logo depois eles vão cantar louvores ao nosso Deus. Você aí na sua casa, proste diante do Senhor, curve a sua cabeça, adore ao Senhor, Ele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tu és dono de tudo, Tu és dono dos nossos dias, Tu és dono do tempo e espaço. Tu não permites que uma folha caia de uma árvore ou que um fio de cabelo caia da nossa cabeça sem que o Senhor veja, sem que o Senhor esteja ciente, sem que o Senhor dê a sua permissão. Por isso, ó Pai, nós, Teu povo, nos reunimos. Estamos, Senhor Deus, prostrados, estamos concentrados, pensando no Senhor, nos nossos lares, mesmo a Tua igreja dispersa diante dessa situação toda. Mas, Senhor Deus, estamos adorando, porque o Senhor é o Deus digno de toda adoração, porque o Senhor é o motivo da nossa existência. E jamais, ó Pai, deixaremos de Te adorar. Tu és, Senhor Deus, magnificente, Tu és tremendo, Tu és digno, ó Pai, de ser louvado. Louvamos o Teu nome por tudo. Te agradecemos, ó Pai, pela paz. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos dias de paz, pelo pão na nossa mesa. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas oportunidades que o Senhor dá para podermos reconhecer que o Senhor é tremendo conforme a Tua palavra tem dito. O Senhor não falhará. O Senhor está no trono. Nós confiamos nisso e adoramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar.
joelho se dobrará, mas aquele que o Senhor escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o Senhor escolheu, o tesouro maior terá. Então vem, vem, vem. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 121. Salmo 121. É um dos cânticos de romagem. Deus, o fiel guarda dos homens. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos temer, não devemos nos assustar, devemos confiar no Senhor, Ele que nos guarda em todo o tempo. Vamos continuar louvando ao Senhor. Júnia, mais uma vez com a palavra. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Consolo, Abrigo, força e
ao Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, pois te amo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos ler a palavra de Deus em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Na semana passada, na nossa pregação, falamos que o pecado na vida de um crente deve ser um acidente, não uma norma. Deve ser uma coisa circunstancial, um deslize, uma queda, e não um caminhar, um andar. Porque a palavra de Deus, o próprio apóstolo João, na sua carta, diz que o crente não vive pecando. Por isso, quando ele inicia aqui o capítulo 2, ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados
de todos aqueles no mundo inteiro que se arrependerem e confessarem. Por isso nós vamos, neste momento, orar, confessando a Deus os nossos pecados, pedindo que Ele nos assista em sua graça e misericórdia. Ó Deus Santo, nós somos seres humanos, pecadores por natureza. Herdamos uma natureza de pecado e também praticamos o pecado por causa da nossa fraqueza, por causa desta nossa natureza caída, das pressões deste mundo, das sutilezas de Satanás. Pecamos quando negligenciamos a leitura da Tua Palavra, e pecamos quando negligenciamos a oração piedosa, o fortalecimento da fé e da conduta cristã. Clamamos que o Senhor nos perdoe. Nós também vivemos, ó Deus, em uma nação pecaminosa. Há um pecado enraizado em nossa nação, um desvio. A nação brasileira tem caminhado todos os dias, cada vez mais em direção à iniquidade, afastando-se da Tua Palavra e dos Teus princípios. Ó, que esta nação seja alvo da Tua misericórdia para arrependimento, que este tempo de pandemia e também que este tempo de dificuldades sociais, financeiras, seja também um tempo de quebrantamento, de arrependimento, de renovação espiritual. Também, ó Deus, a Tua igreja tem pecado como instituição, porque ela foi colocada aqui para proclamar a Tua Palavra e para testemunhar do Teu nome. Mas, ó Deus, muitas vezes esta igreja tem se desviado deste propósito e tem se dirigido por caminhos próprios. Tem misericórdia, ó Deus, da igreja brasileira, que o Senhor derrame sobre ela o quebrantamento, o arrependimento, o retorno à Tua Palavra e o retorno ao verdadeiro testemunho cristão. Ó, que haja arrependimento, quebrantamento, humildade e mudança de vida nos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos cantar o hino 74. Eu venho como estou. Convido você aí na sua casa para abrir também o seu inário, para que nós cantemos este hino, para louvarmos ao Senhor pelo perdão que Ele nos concede. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém.
Muito bem, meus irmãos e irmãs. Nós estamos preparados já para este momento do culto, em que a palavra de Deus será lida e a instrução da palavra de Deus será trazida para os nossos corações. Hoje vamos ler a carta aos Gálatas, capítulo 6. Provavelmente será a nossa última mensagem nesta carta aos Gálatas. Temos falado sobre ela neste início de ano, falando sobre a salvação somente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E hoje nós vamos ler Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que Deus nos abençoe para que sejamos fiéis na transmissão desta palavra e que Deus abençoe o seu coração para que você seja por ela edificado. Amém. Amados irmãos, temos falado sobre esta carta aos Gálatas e temos falado sobre a graça de Deus na salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Esta foi a doutrina que o apóstolo Paulo ensinou na carta aos Gálatas. Esta carta é também conhecida como a Carta Magna da Liberdade Cristã, porque nesta carta o apóstolo Paulo enfatiza que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei e da escravidão do pecado. Durante o seu ministério, na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou pelas regiões da Galácia. Eram várias cidades em uma região chamada Galácia. E ali algumas comunidades cristãs foram edificadas. O apóstolo Paulo pregou ali este evangelho da graça. Pessoas se converteram, comunidades se organizaram, Paulo continuou o seu ministério como missionário e as igrejas da Galácia ficaram ali sendo lideradas por alguns irmãos. Estes irmãos comunicaram ao apóstolo Paulo que alguns líderes do judaísmo estavam visitando estas igrejas, estavam ensinando aos crentes que eles deveriam circuncidar, praticar as leis judaicas, principalmente seguir o calendário religioso judaico e seguir uma dieta judaica, além de terem que circuncidar para serem salvos. Então, o que os judaizantes estavam ensinando é que a graça de Deus em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação. Eles precisavam também da lei judaica, das dietas judaicas e do calendário judaico e da circuncisão. Paulo, então, escreve esta carta para rebater estes ensinamentos falsos. Estes falsos mestres, os judaizantes, haviam colocado em dúvida a autoridade apostólica de Paulo. Eles argumentaram que Paulo não havia estado com Jesus quando Jesus Cristo fez o seu ministério na Galileia e que, portanto, Paulo não podia ser considerado apóstolo porque ele não esteve com Jesus pessoalmente. De fato, estar com Jesus pessoalmente é
a credencial para ser um apóstolo. Mas nos capítulos 1 e 2 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo faz a sua defesa. Ele disse que encontrou-se pessoalmente com Jesus no caminho de Damasco. Ele diz que foi pessoalmente designado por Jesus Cristo para ser apóstolo, e por isso ele faz a sua saudação dizendo que ele é apóstolo de Deus pela vontade de Cristo Jesus. Ele fala que durante 3 anos ele esteve sendo preparado pelo Senhor Jesus para ser apóstolo, e então ele apresenta as suas credenciais apostólicas e escreve esta carta para defender o evangelho que ele havia pregado na região da Galácia. Os judaizantes também acusaram Paulo de estar facilitando a entrada dos gentios no cristianismo. Os judaizantes, acusaram Paulo de estar enfraquecendo o evangelho e, pela graça, está tornando fácil a entrada dos gentios dentro do cristianismo, na relação com Deus, na salvação, na entrada do reino de Deus. Os judaizantes até eram chamados cristãos, provavelmente líderes judeus convertidos. Eles estavam até dispostos a aceitar os gentios como irmãos em Cristo Jesus, mas exigiam que estes gentios primeiro se tornassem judeus pela prática da circuncisão e a observância das leis judaicas para depois serem considerados cristãos. E Paulo dizia que não, que se eles estão em Cristo, pela graça de Cristo, eles já estão dentro da comunidade cristã e, portanto, devem ser recebidos. Então, estes judaizantes estão acusando Paulo de estar facilitando a entrada dos gentios à comunidade cristã. Em outras palavras, acusaram Paulo de baratear o evangelho. Então, nesta carta, Paulo expõe a doutrina da graça. Afirma que a salvação é pela graça somente, por meio da fé em Jesus Cristo, sem adições da lei. E ele aplica essa doutrina dizendo que esta graça não barateia o evangelho e não facilita a entrada de ninguém no reino de Deus, porque esta graça está acompanhada dos efeitos que ela produz na vida das pessoas. Então, o que Paulo está defendendo é a autoridade do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, a suficiência do seu sacrifício redentor e a eficácia da sua obra na salvação. Então, Paulo apresenta alguns efeitos que esta graça produz naqueles que creem em Jesus Cristo. Primeiro, ela nos liberta da maldição da lei. Segundo, ela nos liberta do poder do pecado e da nossa natureza caída. Terceiro, ela nos estimula a vencer as obras da carne para a vida no Espírito. Quarto, ela nos orienta à mutualidade cristã pela lei de Cristo, ou seja, a lei da graça de Cristo. E quinto, é o tema que nós vamos falar hoje. A graça, ela é uma graça que produz o efeito da reciprocidade cristã. No domingo passado, nós falamos sobre o efeito que a graça de Deus produz nos crentes, levando os crentes à prática da mutualidade cristã, ou seja, de uma vida em comunidade, vivida de maneira mútua, em que uns levam as cargas uns dos outros, praticando a lei de Cristo, praticando o amor de Cristo, levando as cargas uns dos outros, vivendo em mutualidade cristã. Hoje queremos falar sobre a reciprocidade cristã produzida ou promovida
pela graça de Deus. Bom, sobre esta reciprocidade, o apóstolo começa a falar sobre ela ainda na primeira parte do capítulo 6, quando no versículo 5 ele diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. No capítulo 6, versículo 1 a 4, o apóstolo estimulou os crentes a praticarem uma vida de comunidade. E nesta vida de comunidade, os servos do Senhor Jesus Cristo devem viver esta mutualidade cristã, onde os crentes se relacionam mutuamente, corrigem mutuamente, ajudam-se mutuamente, suportam-se mutuamente. Mas ele termina esta parte no versículo 5 dizendo que cada um levará o seu próprio fardo, ou seja, a vida cristã que nós vivemos na coletividade deverá ser a mesma vida cristã que nós apresentaremos a Jesus Cristo no dia do juízo. Cada um de nós apresentar-se-á diante do Senhor Jesus Cristo individualmente. A porta de entrada no céu é uma porta estreita, onde cada um de nós entrará individualmente e pessoalmente. Com isto, ele não está fazendo, por exemplo, nenhuma ameaça de que nós corremos o risco de não entrarmos no céu. O que ele está dizendo, na verdade, é que, como verdadeiros crentes, nós devemos viver de tal forma que nós possamos nos gloriar daquilo que somos na pessoa de Cristo e pela graça de Cristo. E então, quando comparecermos perante o tribunal de Cristo, seremos avaliados como servos de Cristo e recebemos o galardão conforme aquilo que nós praticamos como servos de Cristo. Ele não está falando aqui de ganhar ou de perder a salvação. Ele não está falando aqui de um juízo condenatório, mas ele está falando aqui de uma avaliação que é feita a cada cristão que é coroado com o seu galardão segundo aquilo que ele praticou. Este mesmo princípio nós vamos encontrar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, onde nós podemos ler assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, isto significa que sim, nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Sim, nós vamos prestar contas das obras que praticamos aqui nesta vida. Sim, nós seremos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, galardoados conforme aquilo que nós tivermos feito, ou conforme a fidelidade com a qual nós o servimos aqui na terra. Por isso, no versículo 4, Paulo diz: cada um prove o seu labor, ou seja, cada um se glorie daquilo que pela graça de Deus ele realizou em nome de Jesus Cristo. Então, na reciprocidade cristã, significa que nosso trabalho terá galardão, nosso trabalho terá recompensa. Aquilo que nós fizermos para a glória de Cristo, em nome de Cristo, pela graça de Cristo, será sim galardoado. Mas isso também significa que a nossa negligência, a nossa omissão e o nosso descuido também será reprovado. Um segundo princípio da reciprocidade cristã que o apóstolo Paulo apresenta aqui está no versículo 6, quando ele diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A instrução espiritual deve ser valorizada. A instrução espiritual deve ser honrada. Aqueles que trabalham, que labutam e que se desgastam na vida espiritual devem ser honrados como trabalhadores honrados, como pessoas dignas de serem valorizadas pelo seu trabalho. A liderança
espiritual não pode ser tratada com menor valor do que um outro trabalho. A instrução, os mestres da palavra, não podem ser vistos pelos cristãos, pela igreja, com valor menor do que a daqueles que trabalham e instruem em outras áreas da vida. Os trabalhadores do reino de Deus não podem ser vistos de maneira inferior aos trabalhadores de outros segmentos ou de outros tipos de trabalho. Assim, aqueles que servem no ministério devem ser honrados como ministros de Deus e como ministros da palavra. Os verdadeiros obreiros da palavra de Deus devem ser honrados, devem ser reconhecidos, devem ser sustentados de forma digna. É isto que o apóstolo está falando. Se nós honramos aqueles que nos instruem nas escolas e nos preparam para o mercado de trabalho, e nos preparam para a vida social, e nos preparam para vivermos bem esta vida, nos 70 anos que vivemos aqui nesta terra, de quanto mais devem ser merecedores de honra aqueles que nos preparam para a eternidade, aqueles que nos preparam o caráter cristão para servir a Deus durante toda a vida terrena e para servir a Deus durante toda a eternidade. Eu fui criado dentro do seio evangélico, frequento a igreja desde a minha infância e me lembro com clareza dos pastores que me pastorearam na minha infância e na minha adolescência, daqueles que me orientaram, daqueles que me corrigiram, daqueles que me impactaram com a mensagem da palavra de Deus. E louvo a Deus por tudo o que eles trouxeram para mim, livrando-me de ciladas, livrando-me de descaminhos, livrando-me de enveredar por caminhos malignos e ajudando-me a conduzir na vida cristã de maneira honrada e digna. Eles foram dignos de cada centavo com o qual foram honrados pelo trabalho que fizeram, porque eles produziram frutos gloriosos para o Senhor, mas principalmente eles trouxeram muitos benefícios para aqueles aos quais eles instruíram. Mais uma vez recorremos à instrução da palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo fala da sua dignidade como obreiro de Deus. E ele fala de que ele se sente, sim, merecedor de ser honrado, de ser sustentado, de ser suprido pelo ministério que ele exerce, pelo trabalho que ele faz. E ele usa o argumento do Velho Testamento que está no livro de Deuteronômio, capítulo 25, onde se diz: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. O argumento do apóstolo é: será que Deus estava preocupado era só com o boi? É que Deus está usando um exemplo que era muito comum para eles. O boi que trabalhava deveria receber o seu alimento como recompensa pelo trabalho que ele estava fazendo. E Paulo então está usando esse argumento para dizer: de muito maior honra, de muito maior dignidade, devem ser honrados aqueles que trabalham, que se afadigam na obra do ministério, na instrução da palavra, na orientação das pessoas para a vida espiritual. Mas há uma terceira lei da reciprocidade aqui no capítulo 6 de Gálatas. Versículos 7 e 8 ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Muito bem, ele começa então falando sobre esta reciprocidade
que obedece ao critério da semeadura e da colheita. É um critério natural. Se você planta semente boa, você colhe semente boa, fruto bom. Se você planta semente má, você colhe fruto mau. É uma lei da natureza. Você não pode plantar uma semente e querer receber uma colheita de um fruto diferente da natureza daquela semente que se plantou. Então, esta reciprocidade é uma reciprocidade muito importante na vida cristã. Ele começa então advertindo da seguinte forma, versículo 7, de Deus não se zomba. Você não pode enganar a Deus. Você não pode ludibriar a Deus. Você não pode querer fazer com que Deus ignore aquilo que você faça. Ora, Deus conhece muito bem a sua vida. Deus conhece muito bem as suas ações. Deus conhece muito bem as suas obras. Deus conhece muito bem o que você faz, tanto na sua vida social, como na sua vida privada. Então, você não pode zombar de Deus, vivendo uma vida de iniquidade e querendo que Deus te galardoe com as suas benevolências. Você não pode zombar de Deus, vivendo uma vida na carne e querendo colher um fruto do Espírito. Então, esta lei da reciprocidade, ela segue um princípio bastante natural. Se você planta obras da carne o que você vai colher? Bom, antes de responder, de ir direto à resposta, voltemos aqui em Gálatas capítulo 5, quando ele fala sobre as obras da carne. Versículo 19, ele diz assim, do capítulo 5, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, o que o apóstolo está dizendo é, se você vive esse tipo de vida, se a sua conduta é uma conduta que externa este tipo de comportamento, se esta a semente que você está plantando, o que você espera colher? Quando você chegar diante de Deus, o que você espera que Ele te retribua? Como você espera que Ele te recompense? Por isso ele começa dizendo, porque de Deus não se zomba. O que você acha? Que Deus está de olhos fechados para o que você está fazendo? Que Deus está ignorando a vida que você vive? Que Deus não está levando em consideração a sua vida carnal, a sua vida ímpia, a sua vida indigna? Então ele está dizendo, a lei da reciprocidade mostra que você deve ser muito consciente da forma como vive, do tipo de conduta que você pratica, do tipo de vida que você pratica. Bom, você pode fazer esta análise de uma maneira bem natural também na sua vida comum. Por exemplo, se você é estudante e você não gosta de estudar, então você enrola e não estuda. Como você pode querer depois tirar uma nota boa? Você faz uma universidade e você negligencia o seu curso universitário. Como depois você pode querer passar num concurso público ou ser um bom profissional? Você é um trabalhador preguiçoso, não desenvolve bem o seu trabalho na empresa. Como você pode querer uma promoção? Você é um cultivador de roça e você tem preguiça de capinar o mato. Como você pode querer depois colher uma boa colheita de espigas bem granadas? Então, a lei da reciprocidade obedece um critério bem natural. Se você semeia as obras da carne, o que você vai receber disto é a corrupção, ou seja, é a morte, é a condenação. As obras da carne nos conduzem para o inferno. As obras da carne nos colocam em rota de colisão contra Deus. As obras da carne nos tornam inimigos do Espírito. E é isso que ele está dizendo. Então, é preciso levar em consideração
a graça de Deus em Cristo Jesus não anula a lei da reciprocidade. Se você vive na carne, da carne colherá corrupção. Versículo 8. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A graça de Deus em Cristo Jesus nos capacita a vencer as obras da carne e nos capacita a viver no Espírito para produzir frutos do Espírito. Ora, aqueles que vivem no Espírito, diz o apóstolo, estes do Espírito Santo colhem vida eterna. Este princípio de vida eterna é um contraste com o princípio da morte eterna. Assim como as obras da carne, o pecado, nos conduz para a destruição, para a morte eterna, para o inferno, em contraste a isto, a vida no Espírito nos conduz para a comunhão com Deus, para a vida cristã, para a vida eterna, para a recompensa eterna. É disto que ele falou no capítulo 6, versículo 5, quando ele diz, cada um vai levar diante de Deus o seu próprio fardo. Então, aqueles que viveram no Espírito, diante de Deus, vão receber do fruto do Espírito o galardão do Espírito, ou seja, a coroa da vida. As palavras abençoadas de vinde benditos de meu Pai, possuí a herança que vos está preparada desde a fundação do mundo. E também aquele privilégio de ser por Jesus coroado, de receber a coroa da vida. Jesus falou claramente sobre isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 18, ele disse assim: não pode a árvore má produzir fruto bom, e nem pode a árvore boa produzir fruto mau. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, esta lei da reciprocidade leva em consideração esta lei natural de que se você planta para o Espírito, se você vive no Espírito, se você desfruta desta bênção do Espírito, você colherá do Espírito a vida eterna. Uma vida de piedade, de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de comunhão com a igreja, na congregação dos santos, na prática dos sacramentos, uma vida daqueles que participam dignamente dos sacramentos da nova aliança, uma vida daqueles que vivem na prática do Espírito, estes recebem a lei da reciprocidade, ou seja, a recompensa daquilo que semearam. A última lei da reciprocidade que o apóstolo Paulo ensina está nos versículos 9 e 10. Ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não nos cansemos de fazer o bem. É uma advertência, na verdade, um encorajamento. A prática do bem deve ser uma prática pela qual nós estejamos dispostos a batalhar, a lutar incansavelmente. Não é uma tarefa fácil. O mundo jaz no maligno. O mundo valoriza a prática e as obras da carne. Não é fácil viver no Espírito, em um mundo que caminha cada vez mais para o abismo e para o pecado. Quando ele fala sobre fazer o bem, este fazer o bem está relacionado com o versículo 7, aliás, com o versículo 8, sobre semear para o Espírito. Os que fazem o bem são aqueles que vivem no Espírito Santo. Não é o bem do ponto de vista meramente humano, mas é o bem do ponto de vista também de Deus, também do ponto de vista da palavra de Deus. Ou seja, andar na justiça, andar na verdade, andar na santidade, viver uma vida modesta,
viver uma vida honesta, praticar a alegria cristã, praticar a longanimidade, a paciência, praticar o amor cristão. No capítulo 6, versículo 1 ao 3, aliás, versículos 1 e 2, ele fala sobre isso, sobre viver a vida cristã, sobre levar as cargas uns dos outros, sobre admoestar corretamente aqueles que estão vivendo em pecado e, ao mesmo tempo, ser vigilante para não cair também, não tropeçar e cair nos mesmos pecados. É esta a prática do bem, da qual nós não devemos nos cansar. Não canse de buscar os frutos do Espírito. Não canse de desenvolver uma vida piedosa. Não canse de corrigir o irmão faltoso. Não canse de estimular o irmão que está enfraquecido na fé. Não canse de discipular o neófito. Não canse de falar do amor de Deus aos que não o conhecem. Não se canse de viver honestamente. Não se canse de falar a verdade. Não se canse de trabalhar e comer com o trabalho e o suor do seu rosto. Não se canse de falar a verdade. Então, o apóstolo está nos estimulando, dizendo o seguinte: a vida cristã é uma vida de perseverança. É uma vida que nós devemos caminhar dia a dia. E por mais difícil que se torne, por mais desafiador que seja a vida cristã neste mundo, ela precisa ser uma vida estimulada pela perseverança cristã, pela busca de agradar ao Senhor, lembrando-se que quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então não se canse de praticar este bem que procede do Espírito. E ele volta a falar da reciprocidade, dizendo: porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ele está usando aqui novamente a figura da agricultura. O agricultor trabalha com muito labor, principalmente nos tempos de Paulo. Quando ele escreveu esta carta, o agricultor lutava com muita dificuldade. O trabalho era braçal, de preparar o terreno, de tirar a erva daninha, de plantar a semente, de depois limpar a plantinha nova, de depois limpar novamente a planta já madura, de depois colher o fruto, de depois limpar o fruto. Então, é esta perseverança, é este labor, com muito suor, com muita luta e com algum sofrimento, mas perseverante, é que o levava a uma colheita farta. Por outro lado, no livro de Provérbios, a gente lê que o preguiçoso olha para a sua plantação e fica de cá apenas olhando, mas depois ele não consegue colher e ele vai acabar passando dificuldade, ao passo que o trabalhador é aquele que incansavelmente está sempre em busca dos melhores resultados. Versículo 9, então, ele termina dizendo: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A vida cristã é uma vida que tem que ser laboriosa, tem que ser perseverante. E ele então nos diz: não nos cansemos, porque se nós não desfalecermos, ceifaremos, ou seja, a recompensa virá. É disso que ele está falando, da reciprocidade. Aquilo que você faz, você é coroado, galardoado pelo Senhor. E então no versículo 10, ele traz um último incentivo dizendo: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Fazer o bem a todos aqui, é claro que inclui a alimentação, o vestuário, a saúde, né? Fazer o bem inclui tudo isto. Então nós precisamos sim estar atento às necessidades uns dos outros, para que ninguém passe falta ao nosso lado, sem que nós estejamos dispostos a estender-lhe a mão. Nós temos responsabilidades maiores com aqueles que estão dentro do nosso convívio
espiritual. Veja bem, William Hendrickson até dá este exemplo dizendo o seguinte: um chefe de família, ele tem responsabilidades sociais com os seus vizinhos. Então é claro que se ele vê algum dos seus vizinhos passando necessidade, é claro que ele tem responsabilidade sim de ajudá-lo. Mas vejam bem, qual é a primeira responsabilidade de um chefe de família? Os da sua casa. Não faz sentido ele deixar a sua casa passando necessidades e ir acolher ou ir socorrer a casa do vizinho. Então, primeiro ele supre a sua casa e também pode suprir ao vizinho se assim lhe for possível. O que o apóstolo está dizendo à igreja é isto: devemos procurar sim fazer o bem a todos. Devemos procurar sim assistir quem está ao nosso alcance. Mas a nossa primeira responsabilidade, o nosso primeiro compromisso, a nossa atenção especial deve estar dentro da família cristã, dentro da nossa relação cristã. Também, quando ele diz fazer o bem no versículo 9 e fazer o bem no versículo 10, é claro que ele não está falando somente de alimento, de roupa, de moradia, de saúde. É claro que ele não está falando só de assistência social. E o contexto mostra que a sua preocupação maior é a assistência espiritual. Versículo 6. Aquele que o instrui na palavra. Instruir na palavra é fazer o bem. Alimentar a necessidade espiritual dos outros é fazer o bem. Tirar as dúvidas espirituais dos outros é fazer o bem. Levar encorajamento cristão é fazer o bem. Capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros. E aqui, cargas uns dos outros, no versículo 2, está falando de cargas espirituais, de incentivo, de ânimo, de socorrer aquele que está desanimado. No versículo 1 do capítulo 6, ele fala sobre corrigir os que estão em pecado, os que estão em transgressão. Isso também é fazer o bem. Corrija o faltoso, estenda a mão, ajude-o a levantar, ajude-o a reconstruir a sua carreira cristã, ajude-o a caminhar vitoriosamente para Cristo Jesus. Isso também é fazer o bem. Discipular, ensinar, corrigir, encorajar, ajudar os cristãos a viverem a sua vida cristã, está também incluído aqui em fazer o bem. Então, às vezes, nós pensamos que fazer o bem aqui está relacionado somente com assistência social, mas não. É primeiro a necessidade espiritual, cuidar da alma e cuidar também do corpo. Tiago fala sobre isto. E Tiago diz o seguinte, que estas duas coisas precisam andar juntas. Ele diz, se uma pessoa chegar com fome, pedindo comida, e você simplesmente fizer por ele uma oração e mandar embora de barriga vazia, você está pecando contra ele. Então, é preciso fazer as duas coisas. Também não adianta você suprir a necessidade física, saciar a sua fome física, encher o seu estômago de comida, se você não dar à pessoa o alimento espiritual, a assistência espiritual, o consolo espiritual. Isso também está faltoso. Então, o que a palavra de Deus está nos instruindo é que na reciprocidade cristã, nós devemos sim praticar o bem a todos. Devemos sim praticar as boas obras, mas não podemos entender como boas obras apenas aquelas que cuidam do corpo e descuidam da alma. E também não podemos pensar naquela que cuida da alma e descuida do corpo. Fazer o bem a todos, e principalmente aos da família da fé, significa dar a cada um aquilo que ele precisa, sem esquecer de que a maior necessidade do ser humano é, de fato, a instrução que vem do Espírito de Deus e da sua palavra. Nós queremos então concluir a nossa palavra desta noite e concluir a carta aos Gálatas, dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo não é baratear o Evangelho, não é facilitar a entrada no reino de Deus, não é simplificar a vida cristã. Pelo contrário, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é a graça
que conquistou para nós a vida eterna, que nos liberta da maldição da lei, que nos liberta do poder e do senhorio do pecado, que nos faz entrar no reino de Deus, unicamente pela fé, por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Que esta obra redentora de Cristo é suficiente para a nossa salvação, sem a adição das obras da lei. Mas isso não significa facilitar o evangelho, não significa baratear a vida cristã. Ao contrário, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo exige de nós uma vida comprometida com a ética cristã, uma vida comprometida com a mortificação das obras da carne, uma vida comprometida com a prática e a busca do fruto do Espírito, uma vida comprometida com a prática da mutualidade cristã e uma vida comprometida com a lei da reciprocidade, ou seja, Deus está disposto a nos recompensar pelo trabalho que realizamos por sua graça para a glória do seu nome. Mas Deus também está pronto para nos corrigir e para nos disciplinar por causa da negligência. Os que semeiam para a carne, da carne colhem corrupção. Os que semeiam para o Espírito, do Espírito colhem vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Façamos o bem a todos. Pratiquemos a reciprocidade cristã. Não nos cansemos de servir ao Senhor. E não deixemos de valorizar aqueles que trabalham, se afadigam e se desgastam no ensino da palavra, na liderança cristã, na ministração da palavra de nosso Senhor. Que Ele assim nos abençoe e encha o nosso coração com sua graça e com sua misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, por poder conhecer o Senhor Jesus e receber de Ti esta graça maravilhosa que nos faz andar nos Teus caminhos. Ó Deus, esteja nos abençoando como igreja, para que possamos cada dia sermos firmes, praticantes, fazer a Tua vontade. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a servirmos ao Senhor com fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Não somente ao se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez alguma vida possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas confortar com palavras prendas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do
brilhar no meio do teu viver. Assim estamos chegando ao fim desta transmissão e também chegando ao fim desta instrução da palavra de Deus. Nós queremos rogar ao Senhor que abençoe a vida de cada um de vocês, que os faça prosperar nesta lida cristã e que não se cansem de fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Não se cansem da vida cristã, não se cansem da vida piedosa, não se cansem da vida no Espírito. Que Deus assim os faça crescer, prosperar ricamente, abundantemente em sua graça, em nome de Jesus. Amém.